Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, seus filhos, seu trabalho. E que você, se ainda não é, se torne um vaso de honra na presença de Deus. Hoje eu quero falar sobre consequências. Toda escolha, ela lhe traz uma consequência. Então, veja bem, toda vez que você for fazer uma escolha, você pode ter certeza que as consequências virão sobre a sua vida. Se você fizer uma boa escolha, você vai ter boas consequências. Se você fizer uma má escolha, a consequência ruim vai vir na sua vida. Foi isso que aconteceu com o salmista Davi. O salmista Davi, ele cometeu um adultério. Se você conhece a palavra de Deus, se você lê a Bíblia, muito é conhecido esse versículo, essa parte da Bíblia, que Davi pegou seu melhor soldado, pegou seu melhor amigo e colocou de frente de uma batalha para ele morrer só para ficar com a mulher dele. E Urias era casado, Davi já era rei, e o rei naquele tempo poderia ficar com quantas mulheres quisesse, ou seja, se ele quisesse ter 1000 mulheres ele poderia ter, mas Davi fez uma escolha errada. Ele escolheu a mulher do soldado melhor que ele tinha, a mulher de Urias, e Deus perdoou Davi. Mas disse: nunca mais, Davi, a espada vai sair da tua casa. A consequência que veio na vida de Davi foi essa: o filho nasceu do adultério, Davi sofreu, o filho morreu. Passado tempos, Davi teve um filho chamado Abisalão. Abisalão estrupou a própria irmã, filha de Davi. Passado tempos, Abisalão perseguiu Davi para matar Davi. Tudo isso consequência daquela escolha que Davi fez. Então, você hoje, conhecedor da palavra de Deus, que vive no Evangelho, pense bem, toda vez que você for fazer uma escolha, porque Deus, Ele é maravilhoso. Jesus hoje, nós estamos no tempo da graça, mas não pense você, se você vai cometer um ato errado, fazer uma escolha errada, tratar uma pessoa mal, fazer uma coisa absurda, que crente ou não crente pode fazer, se prepare que cedo ou tarde as consequências virão sobre sua vida. Então é bom você saber que toda vez que você fizer uma escolha, saiba que futuramente você terá as consequências. Repetindo, se você fizer uma boa escolha, você vai ter boas consequências. Se você fizer mal escolhas, você vai ter consequências ruins no futuro. Josafá, rei de Judá, um homem que fez uma boa escolha diante de Deus, colocou juízes sobre as províncias dele, um homem que vivia na congregação, um homem que vivia voltado para Deus. E um dia chegou alguns homens para Josafá e falou: os filhos de Amon, Josafá, está vindo contra ti. Deixa eu te falar logo, está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 em diante. Capítulo 20, versículo 1 em diante. Quando Josafá estava sossegado, chegaram alguns homens e falou: Josafá, está vindo uma multidão contra você. Está vindo os filhos de Amon e outros homens para guerrear contra você. E diz que eram muitos homens, milhões de pessoas. E Josafá não tinha como resolver aquela situação, porque não era um homem preparado para a guerra. E a quantidade de pessoas que vinha para Josafá era numerosa, milhões de pessoas. E diante dos olhos dele, ele não tinha condições de vencer aquela guerra. Quando Josafá recebeu aquela notícia, Josafá temeu. A Bíblia diz que Josafá ficou com medo. O que foi que Josafá fez? Chegou no meio da congregação, se ajoelhou, colocou seu rosto em terra e pediu misericórdia a Deus. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre um homem que estava no meio dali, dentro da congregação, um profeta,
e disse: Josafá, não temas, porque essa guerra não é tua. Deus está dizendo que essa guerra é dele. E olha que é uma história maravilhosa e linda. Essa história de Josafá é uma história de fé. Josafá seguiu as orientações do profeta e diz que era tanta gente que a quilômetros de distância já se viu o ruído dos carros, do cavalo, daquele povo. E Josafá perguntou a Deus o que era que ele ia fazer, como era, ele se perguntava como era que ele ia fazer para vencer aquela guerra. E o profeta deu a orientação que eles fossem até um vale e lá eles iam se esconder. E ele ia vencer aquela guerra, porque Deus dizia que aquela guerra era dele, era de Deus e não de Josafá. Preste bem atenção. E Josafá foi para aquela guerra sem saber realmente o que fazer. Pegou alguns homens de vestes sagradas, e que eram os levitas, e começou a cantar. O povo vinha, aquela multidão vinha para matar Josafá, matar os soldados de Josafá, a família de Josafá, destruir com o reinado de Josafá. E Josafá se voltou para Deus e começou a louvar a Deus. E começaram aqueles levitas, diz que aqueles homens que viviam no meio da congregação, vestida de vestes sagradas, começaram a louvar a Deus. E de repente aquela multidão vieram diante de Josafá, e quando estava próximo de Josafá, o que houve? Aqueles homens começaram a lutar um contra o outro, e a Bíblia nos diz que Josafá e seu soldado, nenhum tirou uma espada da bainha, e que todos aqueles homens, aqueles milhões de pessoas, levaram 3 dias lutando, eles contra eles mesmos. E Josafá não entendia o que era que estava acontecendo, mas o Espírito de Deus, a guerra era de Deus, e Deus fez com que eles viessem a se confundir. E a Bíblia conta que não ficou um só inimigo de Josafá em pé. Tanto que depois que aqueles homens se mataram uns aos outros, sem precisar Josafá lutar, Josafá levou 3 dias recolhendo os despojos daqueles homens que vieram, dos filhos de Amon e outros homens que vieram guerrear contra Josafá. Isso fala é ouro, prata, bois, cavalos, carro. Josafá ainda teve esse benefício, além de não lutar, ainda levou ouro e muitas riquezas para casa. Você vê o que houve. Josafá, ele fez uma boa escolha diante de Deus, e Deus disse: essa guerra é minha. Então hoje eu estou falando para você, se você fizer uma boa escolha diante de Deus, Deus ele vai tomar a tua causa. Deus ele vai dizer: essa guerra é minha. Mas não conte com Deus. Se você fizer a escolha errada, agir com maldade, tentar prejudicar alguém, tentar destruir com alguém, não pense que Deus vai tomar a causa não. Porque você pode até fazer essas coisas, mas futuramente as consequências virão sobre sua vida. Então, veja bem, Josafá fez uma boa escolha e Deus deu uma grande vitória a Josafá. Josafá não precisou lutar com ninguém e ainda foi riquíssimo para casa. Voltou mais rico do que ele já era. Josafá, rei de Judá, ia lutar contra milhões de pessoas. Disse que era uma multidão muito grande e ele não estava preparado para lutar com aquele povo. E às vezes você está diante de uma situação, a situação é adversa, é contrária, é muito difícil, você acha que eu não vou conseguir, mas tenha certeza, se você fizer uma boa escolha diante de Deus, Deus ele vai tomar essa guerra para ele e vai te dar essa vitória que você tanto quer. Mas faça certo, porque Deus só é pelo certo. Deus só é pelo certo. Então, se você fizer tudo aquilo que é certinho, as consequências boas virão sobre sua vida. Então não se esqueça, Deus, ele é pelo certo. E toda escolha tem consequência. Não vá naquele conto que Jesus perdoa. Deus perdoou Davi, mas as consequências veio sobre a vida de Davi. O filho dele, do adultério, morreu. Depois, o filho dele, Abisalão, que era um dos homens mais bonitos que teve na terra, estropou a própria irmã, que era filha de Davi também, e Davi não pôde fazer nada. Depois Abisalão expulsou Davi do palácio. Depois Abisalão, filho de Davi,
correu, perseguiu Davi para matar Davi. Tudo isso por causa da escolha que Davi fez. Davi poderia pegar outras mulheres no passado, eu estou falando no passado. Não, ele foi escolher uma mulher casada, filho do melhor soldado que ele teve, agiu com maldade, pegou aquele soldado, botou na frente de uma batalha muito perigosa, e o soldado morreu, e a consequência veio sobre Davi. Então, procure fazer aquilo que é bom, aquilo que é certo, aquilo que é direito, diante de Deus, porque Deus ele está me vendo, Deus ele está vendo você, Deus ele quer o melhor para mim, Deus ele quer o melhor para você, mas sabe que é a sua escolha. Porque Deus ele está me vendo, Deus ele está te vendo. Não pense você que você vai pecar e Deus vai te perdoar e vai ficar por isso mesmo. Deus vai te perdoar, Jesus vai te perdoar, mas você vai ter que pagar um preço. Talvez por isso que você pergunta assim, por que minha vida está assim? Pense por quê. Às vezes você comete coisas erradas, faz escolha errada, sabe? Anda com pessoas erradas, conversa coisas erradas, faz um monte de coisas erradas, achando que Deus não está te vendo. E depois as consequências vêm e você pergunta, oh meu Deus, por que minha vida está assim? Por causa das suas escolhas. Por causa das suas escolhas. Então a partir de hoje, seja um vaso de honra na presença de Deus. Faça as suas escolhas. Pergunte a Deus, pense para depois você fazer. Pense para depois você falar. Pense para depois você agir. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.